Julgamento forjado. Da casa de Anás, o Salvador foi levado ao palácio de Caifás. Ele deveria ser interrogado pelo Sinédrio, e enquanto seus membros eram convocados, Anás e Caifás o questionaram outra vez, mas não obtiveram vantagem sobre ele. Quando os membros do Sinédrio estavam reunidos, Caifás tomou seu lugar de presidente, ladeado pelos juízes. Diante deles, os soldados romanos guardavam o Salvador. Atrás deles se encontrava a turba acusadora. Caifás então ordenou que Jesus operasse um de seus milagres diante de todos, mas o Salvador, permanecendo em silêncio, não deu nenhum sinal de que tinha ouvido uma palavra sequer. Tivesse ele respondido com um único olhar penetrante e cheio de autoridade, tal qual lançara aos comerciantes no templo, e toda aquela turba homicida fugiria imediatamente de sua presença. Naquela época, os judeus estavam sob o domínio dos romanos e não eram autorizados a condenar ninguém à morte. O Sinédrio apenas examinava o prisioneiro e então transferia o julgamento para ser ratificado pelas autoridades romanas. Para cumprir seu ímpio propósito, deveriam encontrar alguma acusação contra o Salvador que fosse considerada como um ato criminoso pelo governador romano. Podiam assegurar que tinham suficientes evidências de que Cristo havia falado contra muitas tradições e ordenanças judaicas. Era fácil provar que ele havia denunciado os sacerdotes e escribas, chamando-os de hipócritas e assassinos, mas isso não seria motivo de condenação perante os romanos, pois eles mesmos odiavam a hipocrisia dos fariseus. Muitas acusações foram apresentadas contra Jesus, mas ou as testemunhas não estavam de acordo, ou os depoimentos eram de tal natureza que não seriam aceitos pelos romanos. Tentaram fazê-lo falar em resposta às acusações, mas ele parecia não ouvi-los. O silêncio de Cristo naquele momento já havia sido descrito pelo profeta Isaías. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Isaías 53, 7. Os sacerdotes começaram a temer que não conseguiriam nenhuma prova convincente que pudesse levar Cristo à presença de Pilatos. Sentiam que uma última tentativa precisava ser feita. O sumo sacerdote apontou a mão para o céu e se dirigiu a Jesus em forma de solene juramento. Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Mateus 26, 63. O Salvador jamais negou sua missão ou seu relacionamento com o Pai. Podia calar-se diante de um insulto, mas sempre falava aberta e decididamente quando sua obra ou filiação divina eram questionadas. Todo o ouvido inclinou-se para ouvir e todo olhar fixou-se nele quando respondeu. Tu o disseste. Mateus 26, 25. Segundo o costume da época, responder daquele modo significava sim ou é tal qual disseste. Essa era a maneira de responder de modo mais enfático a uma resposta afirmativa. Uma luz celestial iluminou seu rosto pálido quando acrescentou. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Mateus 26, 64. Nessa declaração, o Salvador apresentou o reverso da cena que ali se desenrolava, apontando-lhes um tempo em que ele ocupará a posição de supremo juiz do céu e da terra. Então estará assentado no trono do Pai e de suas sentenças não haverá apelação. Diante de seus ouvintes, trouxe uma visão daquele dia, quando ao invés de sofrer abusos e escárnios da turba desordeira, virá nas nuvens do céu com poder e grande glória. Legiões de anjos o escoltarão, e então pronunciará a sentença contra seus inimigos, achando-se entre eles a mesma turba que o acusava. Ao Jesus se declarar Filho de Deus e Juiz do mundo, o sacerdote rasgou suas vestes, mostrando-se horrorizado. Ergueu as mãos para o céu e disse: Blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: É réu de morte! Mateus 26, 65 e 66. Segundo as leis judaicas, um prisioneiro não podia ser julgado à noite. Por isso, embora já condenado, deveria haver um outro julgamento durante o dia. Insultando o Criador.
Jesus foi levado em seguida para a sala da guarda, onde sofreu escárnio e abuso dos soldados e da multidão. Ao amanhecer, foi ele conduzido novamente à presença dos juízes, onde a condenação definitiva foi pronunciada. Uma fúria satânica se apossou dos líderes e do povo. A multidão urrava como feras selvagens. Lançaram-se então contra Cristo, gritando: Ele é culpado! Matem-no! Se os soldados romanos não estivessem presentes, eles o teriam feito em pedaços. Porém, a autoridade romana se interpôs e, com a força das armas, reprimiu a violência do povo. Sacerdotes e príncipes se misturaram à multidão e cobriram o Salvador de insultos. Vestiram-no com um manto surrado e lhe bateram no rosto, dizendo: Profetiza-nos, Cristo! Quem é que te bateu? Mateus 26, 68. E, tirando as suas vestes, cuspiram-lhe no rosto. Os anjos de Deus registraram fielmente cada insulto, olhar, palavra e ato contra seu amado comandante. Um dia, aqueles homens vis que zombaram e bateram no rosto pálido e sereno de Cristo contemplarão esse mesmo rosto mais brilhante do que o sol. A tragédia de Judas. Os príncipes judeus estavam ansiosos por prender Jesus, mas por receio de provocar um tumulto entre o povo, não ousavam fazê-lo abertamente. Por isso, buscaram alguém que pudesse traí-lo secretamente e encontraram em Judas, um dos 12 discípulos, a pessoa para praticar esse ato vil. Judas tinha naturalmente um forte amor pelo dinheiro. Nem sempre fora mau e corrupto a ponto de praticar tal ato. Cultivou, porém, o espírito de avareza até que esse alcançou pleno domínio sobre sua vida e agora podia vender o seu senhor por 30 moedas de prata, o preço de um escravo. Êxodo 21, 28 a 32. Com um beijo traiu o Salvador no Getsêmani. Depois de entregá-lo, seguiu cada passo do Filho de Deus, desde o jardim até o interrogatório diante dos príncipes do povo. Não acreditava que Jesus consentiria em ser morto por eles, conforme o ameaçaram. A cada momento esperava vê-lo libertado e protegido pelo poder divino, como havia sido no passado. Mas à medida que as horas passavam e Jesus se submetia pacientemente a todas as injúrias e insultos, um terrível medo se apossou do traidor, levando-o a reconhecer que, de fato, ele havia traído seu mestre para ser morto. Remorso tardio. Quando o julgamento terminou, Judas não pôde suportar mais a tortura de uma consciência culpada. De repente, uma voz rouca ecoou no recinto, provocando um calafrio de terror em todos os presentes. Ele é inocente! Poupa-o, Caifás! Nada fez para merecer a morte! Mateus 27, 3 e 4. A figura alta de Judas foi vista abrindo caminho pelo meio da multidão chocada. Seu rosto estava pálido e desfigurado, e grandes gotas de suor caíam da sua fronte. Avançando até o trono do julgamento, atirou aos pés do sumo sacerdote as 30 peças de prata, o preço da traição. Agarrou ansiosamente as vestes de Caifás e lhe implorou que libertasse Jesus, pois nele não havia nenhum crime. Caifás, porém, o repeliu, dizendo: Que nos importa? Isso é contigo! Mateus 27, 4. Judas então se lançou aos pés do Salvador, confessou que Jesus era o Filho de Deus e lhe implorou que livrasse a si mesmo de seus inimigos. Jesus sabia que Judas não havia se arrependido verdadeiramente do seu ato. O falso discípulo temia a punição pelo que havia feito, mas não sentiu genuína tristeza por ter entregue o imaculado Filho de Deus. Mesmo assim, Jesus não lhe dirigiu nenhuma palavra de condenação. Olhou-o com piedade e disse: Para isso nasci e para isso vim ao mundo. João 18, 37. Um murmúrio de admiração correu pela multidão. Com espanto presenciaram a longanimidade de Cristo para com seu traidor. Quando Judas percebeu que suas súplicas não dariam resultado, saiu correndo da sala gritando: É tarde demais! Sentiu que não podia suportar a crucifixão de Jesus e em desespero foi e se enforcou. Mais tarde, naquele mesmo dia, quando conduziam Jesus do tribunal de Pilatos ao Calvário, as zombarias e os insultos da turba foram interrompidos, quando passaram por um lugar deserto e viram, junto a uma árvore seca, o corpo sem vida de Judas. Era um quadro repugnante.
O peso do corpo havia rompido a corda e, ao cair, mutilara-se horrivelmente. Os cães agora o devoravam. Os restos foram imediatamente enterrados longe da vista de todos. A zombaria, porém, diminuiu e o rosto pálido de muitos revelava os fortes temores de seu íntimo. Parecia que a retribuição já começava a atingir os que eram culpados do sangue de Jesus.